tenha. Entendeu? Falta meio segundo ainda. Bom dia, gente. Bom dia, pessoal da live. Tudo bem com vocês? Eu vou dar os recadinhos, então, de hoje, tá? Já pedindo pro pessoal da live já pegar a aguinha, tá? Mesmo que assistam depois, durante o dia, porque ela fica gravada, fica no Face. Mas mesmo já pode buscar, quando a gente fala para pegar, é a mesma coisa, tá? Então já podem pegar a aguinha para a gente fazer a fluidificação dela. Vocês aqui na casa também, presencial, vocês podem também fazer, aproveita. Traz a aguinha também e já fluidificar, porque eu costumo dizer, água fluidificada é bom para tudo. Tudo. Pra gente, pro bichinho, pras plantas, entendeu? Então não perca a oportunidade. Se não tiver, a gente tem aqui na cantina também, tá? Pra que possa levar, né, esses fluidos tão gostosos, né, que a gente recebe aqui pra casa, né? E por que não? Nós também vamos pedir pro pessoal da live que também já possam anotar os nomes para as vibrações, né? Já pode anotar, pode pôr aí nos comentários, caso não queiram pôr nos comentários, anota do ladinho e deixa do lado de vocês. E nós aqui presencial, nós temos a nossa caixinha de vibrações, né? Só colocar o nominho e colocar nas vibrações, a gente só pede se for desencarnado, colocar desencarnado. Dá uma ajudinha para a espiritualidade, não custa, tá bom? Nossa casa vive de doações, como toda semana a gente fala. Nós não temos nenhuma ajuda governamental, nada, né? E nós temos esse espaço aqui, se não somos nós, como é que a gente faz, né? Nós temos o aluguel, a água, a luz, como qualquer bom brasileiro, né? Que nem eu vi essa semana, nós já batemos os 1 trilhão de imposto, né? Então a gente também está nesse meio aí, então a gente conta com vocês para nos ajudar, né? E também a gente, cada vez mais, nós colocamos o forro, a nossa iluminação, uma cortininha. Isso, infelizmente, financeiramente falando, né? A gente tem que tirar de algum lugar. Então, é através das doações que vocês fazem para o nosso bazar, onde a gente revende e que a gente reverte aqui para a nossa casinha. E também temos a questão das cestas básicas. Uma quantidade boa de família que a gente ajuda. Se vocês puderem nos ajudar também com 1 quilo de alimento, nós aceitamos roupas, sapatos, utensílios domésticos. A gente só não está aceitando coisas muito grandes, porque infelizmente nós não temos espaço. Mas sabe aquela coisa da gente da escada que quebrou, tem 6 xícaras, quebrou a alcinha de uma? Traz as outras 5 aqui pra gente, a gente vende. Vocês não têm noção o quanto que tem gente que precisa. Que às vezes não tem nem essa xicrinha com a asinha quebrada. Então a gente reverte tudo. E graças a Deus nós temos muitas doações. E já de antemão já agradeço, tá? Estou saindo do vídeo. Ai que chique, gente. E aí, desde já eu agradeço já as doações, porque realmente a nossa casa é muito abençoada em relação a isso. E não pensem que nós ficamos só acumulando e vamos, não. A gente divide também com outras casas que precisam. Vira e mexe, tem uma casa de cegas que a gente doa, não o excesso, não o que sobra. Todas as vezes que nos procuram, a gente doa o que a gente tem, o que a gente pode também. Que é o que a gente pede, né? A gente não está falando aqui para ninguém doar o que não tem. Pelo contrário, doar aquilo que pode. Tá bom? Doando de coração é o que interessa. Tá bom? Horário de atendimento da nossa casinha. Todas as terças e quintas, 20 horas. Sexta, 14. E domingo em 2 horários. Às 9 e 10 e meia. Tá? Nós temos também um atendimento, chama atendimento fraterno. O que é o atendimento fraterno? Muitas vezes vocês vêm aqui e a gente se vê quase todo domingo ou na semana, né? Eu brinco que a gente acaba até se tornando parente, né? Que a gente, né?
Mas muitas vezes você está precisando de algum auxílio, que nós já tivemos casos aqui da pessoa estar até sem o alimento dentro de casa e a gente não sabia. Por quê? Porque a gente não tem essa proximidade, até por conta da pandemia. Antigamente a gente tinha, cada vez que a gente vinha, a primeira vez principalmente, a gente tinha entrevista, lembram disso? Nós vamos retornar com esse tipo de atendimento. Mas, como por causa da pandemia, a gente adaptou ele através online ou por telefone. Mas nós estamos já retornando, tudo bem? Já estamos retornando um atendimento presencial. Lembra aquelas 8 semanas? Na 8ª semana a gente repassava, né, com atendimento fraterno, para que a gente possa saber se estão bem, se o tratamento que está sendo feito está sendo bem assimilado, se está tudo bem, porque às vezes a gente também tem algum problema e a gente não consegue falar. Então, se tiver entre vocês aqui alguém que gostaria de participar desse atendimento, o pessoal da live também, é só colocar o nome no pedir atendimento pelo WhatsApp. E vocês aqui é só procurar um de nós e deixar o nome que nós vamos, então, o nome e o telefone que nós vamos entrar em contato, tá bom? Nós temos também a evangelização infantil. Todos os sábados, a partir das 8h30 da manhã, é só trazer os pequenos, né? Para que eles possam já ter o conhecimento do que é Jesus. Não é necessário ser espírita. Se for filho, neto, agregado, filho da vizinha, vamos fazer a nossa parte. De trazer para que eles possam conhecer um pouco do Evangelho. E vocês imaginam que tipo de ser humano eles vão ser. Se a gente já melhorou pra caramba e já conhecemos a doutrina enquanto adulto, quem dirá uma criança na tenra idade já crescer com esses preceitos. Então a gente indica muito, é só chegar todos os sábados a partir das 8h30, é voltado só para as crianças, tá bom? Como eu falei, nós temos contas para pagar, então nós fizemos uma rifa, um quadro que está aqui na parede, também quem puder nos ajudar, tá? É só procurar um de nós no final que a gente nós estamos revertendo isso. Nós precisamos fazer pintura, estamos pensando em ver se a gente consegue comprar um ar-condicionado para nós mesmos, né? Porque a gente sabe que aqui é muito quente, né? Então, para o conforto de vocês mesmos, tá bom? Então, a gente de antemão já agradece a ajuda, tá? E o mais importante, o último e o de mais importante, o Evangelho no lar. Eu acredito que todos estejam fazendo. Se tiver alguém que não faça ainda, pessoal, mesmo o pessoal da live, eu desafio a fazer. Eu desafio. Para vocês verificarem o quanto que faz diferença dentro da nossa casa. Eu moro sozinha. No dia que eu faço o Evangelho, eu sinto a diferença. As pessoas, quando vão na minha casa, sentem a diferença. Sabe aquela casa que, eu quero voltar, eu me sinto bem? É assim que o Evangelho no lar faz com que os lares da gente fiquem. Por quê? Porque ele ajuda, ele protege, ele auxilia. Às vezes a gente está com alguma dificuldade dentro da própria casa, todo mundo brigando com todo mundo, sem nem saber por quê. Bastou olhar, já estão voando no pescoço um do outro. O porquê isso? O porquê isso? Muitas vezes, na maioria das vezes, é espiritual, entendeu? E através do Evangelho no lar, a gente consegue fazer com que isso amenize. Por isso que eu falo, eu desafio vocês, quem não faz ainda, a fazer. Não sei fazer Evangelho no lar. A gente tem um folheto, passo a passo, como é que é feito o Evangelho. Mesmo assim, não consigo. Fala com um de nós, o pessoal da live, coloca lá no e-mail do WhatsApp, lá no nosso WhatsApp, preciso de ajuda para fazer o Evangelho no lar. A gente vai entrar em contato e vamos auxiliar. Se for o caso, a gente faz chamada de vídeo, se for o caso, a gente vai na casa, a gente faz, para vocês terem a noção de quanto que é importante. E detalhe, tá? Isso não é espírita, tá? Evangelho no lar não é espírita. Não é espírita. É uma prática que Jesus já fazia desde lá de trás. Então, vocês podem indicar fazer o Evangelho no lar,
para os amigos, mesmo os parentes, principalmente de outras religiões. Que nada mais é que o estudo da palavra de Jesus. Tá bom? E mesmo essas pessoas quiserem auxílio, é só falar com a gente. Tá bom? Então, nesse instante, eu vou pedir para aqui, eu vou convidar todos vocês, pessoalzinho da live também, a fechar os olhos, elevar os pensamentos ao nosso Mestre Jesus, a Deus, nosso venerável Pai, e agradecermos. Agradecermos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em seu nome. Agradecer por termos aberto os nossos olhos, por ter nos trazido até aqui nesse domingo maravilhoso. Agradecer pela vida. Agradecer por sermos irmãos. Agradecemos também aos mentores dessa casa, ao doutor José Maurício, a todos os nossos mentores individuais que estão aqui ao nosso lado, nos acolhendo, nos auxiliando. E peço, Senhor, encarecidamente, que cada um que aqui está possa levar para casa tudo aquilo que veio buscar de acordo com o seu merecimento. Peço, Senhor, que cada um de nós possamos assimilar os fluidos que aqui vão ser derramados sobre cada um. E vamos pedindo, Senhor, também o auxílio para o melhor entendimento e que cada palavra possa ser dirigida a cada um de nós e possamos guardar em nossas mentes e em nossos corações. E assim, Pai, mais uma vez agradecidos, vamos dar início então ao nosso tratamento, envolvendo com muito amor a Rosana, que vai fazer por nós a palestra desta manhã. Bom tratamento a todos. Vamos trocar o acessório. Que bom, todo mundo colorido. Bom dia. Bom dia, pessoal da live. Muito feliz de vocês terem se proposto a vir aqui, né? Cuidar um pouquinho da gente, né? De receber esse carinho. Muito bom. E a gente dando continuidade, ainda estamos nesse livro aqui, ó. Já foi mais da metade. E vem trazer uma orientação, muitas vezes um puxãozinho de orelha, né? Um conselho. E é muito importante para a gente isso, esses alertas que a gente vai recebendo. E é o Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico, e o Espírito é Emmanuel. E a lição de hoje, ela é muito legal. Eu falo que a lição de hoje serve muito para mim, né? É a lição 128 e o título é Liberdade. Aí a gente começa a pensar, né? Liberdade. Será que a gente usa bem a nossa liberdade? Será que a gente sabe o que é liberdade? Como é que a gente vê isso? Como é que eu pratico essa liberdade no meu dia a dia? Será que a gente tem noção disso? Por quê? Porque a gente vê a liberdade como eu tenho o direito de fazer tudo aquilo que eu quero. Mas o que é isso? Tem uma frase no direito, né, que fala assim, que a nossa liberdade termina quando a gente invade a liberdade do outro. Será que a gente não faz isso no nosso dia a dia? Né? Será que a gente está usando a nossa liberdade como ela tem que ser usada? Então, Emmanuel vem trazer aqui para a gente, né, através da Carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 13, quem trouxe para a gente foi o Paulo. Não useis, porém, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade. Então, quando ele fala aqui, né, que é ocasião à carne, é a gente usar a nossa liberdade de acordo com os nossos interesses. Né? Aquilo que nos dá prazer, independente do que seja. Então ele está falando aqui que a gente deve usar a nossa liberdade como? Através da caridade.
E a gente para refletir, fala assim, será que eu estou fazendo isso? Será que é isso que eu tenho que fazer? E a gente tem também, né, no Evangelho, que a gente fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. Vai te trazer a liberdade. Então, será que eu tenho esse conhecimento? Será que eu estou indo atrás desse conhecimento para que eu possa me libertar? Ou ainda não? Então, vamos ver o que Emmanuel vem trazer para a gente. Em todos os tempos, a liberdade foi utilizada pelos dominadores da Terra. Em variados setores da evolução humana, os mordomos do mundo aproveitam-na para o exercício da tirania, usam-na os servos em explorações de revolta e descontentamento. Então, desde que o mundo existe, nós tivemos pessoas que sempre quiseram ter o poder na mão. E em nome dessa liberdade, vai conduzindo aquelas pessoas que acham que o caminho é esse, direcionam a nossa vida. Né? E a gente sempre teve isso. Né? Então, esses mordomos que ele fala aqui são aqueles que têm o poder na mão, que usam esse poder e são muitas vezes tiranos. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, será que eu também não fui tirana em algum momento da minha vida? Usando o meu entendimento de liberdade e obrigando outra pessoa a fazer aquilo que eu considero que é certo? Coitado dos nossos filhos, né, gente? Pensa. Coitado dos nossos filhos. Porque quantas vezes a gente não fez isso? Eu entendo que tem determinados momentos que tem que ser desse jeito. Não tem outra opção. Tem que ser assim. Né? Em matéria de educação, em matéria de você saber o que é certo e o que é errado, tem que ser assim. Mas também tem momentos que dá pra gente conversar. Eu fazia muito isso com meu filho, né? Quando ele queria fazer alguma coisa, por exemplo, mãe, não quero ir na escola. Eu falei, tá, me convence. Por que você não quer ir na escola? Se você me convencer que é importante você não ir para a escola, você fica em casa. Aí ele ficava. E eu ali conversando com ele. Você não tem jeito, né? Não tem justificativa, eu vou ter que ir para a escola. Falei, Tem coisas que a gente tem que fazer. E uma das coisas é essa. Você tem que ir para a escola para se instruir. Não dá para você ir na escola porque você está doente, está passando mal. Beleza, não tem problema. Também não vai ser, né? Mas tem coisas que você tem que fazer. Tem coisas que dá pra gente dialogar, mas não estou afim de ir. Por que que você não está afim de ir? Por que que você não está afim de fazer? Aí se for uma justificativa legal, você vai passar, tá bom, vai, então dessa vez a gente vai fazer desse jeito. Mas será que a gente teve essa desprendimento, que nem eu falo, né? Agradeço meu filho. Paciência que ele teve com essa mãe. Entendeu? Vai fazer, não perguntei se você quer. Tirania. Tirania. Mas a gente não faz por maldade. A gente faz sempre pensando no melhor. De cuidar, de não deixar passar pelo sofrimento que muitas vezes nós passamos. Só que a gente esquece que conforme os nossos pequenos vão crescendo, eles vão ter que experimentar também. Eles vão ter que tropeçar e cair para eles aprenderem. A gente não vai a vida inteira estar protegendo eles. A gente não vai conseguir. Como a gente, né? Quantas vezes, né, a gente não ouviu o pai e mãe falar, não vai fazer isso, que isso não vai dar certo. A gente na teimosia foi e fez. Entendeu? Não deu certo. Aí a gente fala, nossa, meu pai e minha mãe devem ser bruxos. Porque eles sabem tudo, eles falam tudo, mas não é, que a gente já teve essa idade. A gente também já teve essas vontades de dar umas, né, burladas nas coisas. Então, a gente não é que a gente sabe tudo, é que a gente já teve aquela idade. Então, a gente sabe, né? Então, refletir a gente, né? Até que ponto está indo a minha liberdade? Será que eu já
já invadi ou estou invadindo a liberdade de alguém? Né? Aí continuamos. Quase todos os habitantes do planeta pretendem a exoneração de toda e qualquer responsabilidade para se mergulharem na escravidão aos delitos de toda sorte. Aqui o exonerarem é a gente dispensar, deixar para lá, não assumir a nossa responsabilidade. E muitos são assim. E a gente olhando para a gente, quantas vezes eu também não me omiti? Não tem que resolver isso não, deixa que os outros resolvam e eu vou seguindo o barco. Se der errado, a responsabilidade não foi minha. Agora, se der certo, opa. Mas na hora de eu manifestar a minha opinião, né, de dar uma opinião, o que eu posso contribuir, eu prefiro dar um passo atrás. E isso é na nossa vida. Quantas vezes a gente já não fez isso? Da gente não assumir a nossa responsabilidade e a gente não se posicionar. Quantas vezes? Que nem um momento que eu falo assim, que é um momento que a gente sente na pele, que independente de qualquer coisa a gente sofre as consequências, é um momento político. Quantas vezes a gente fala, não vou me meter nisso não, porque nenhum deles presta. Você está ajudando, você se omitindo, ficando em cima do muro, você está permitindo que uma pessoa que você não concorda esteja assumindo. Por quê? Porque a gente se identifica com determinadas pessoas. Isso no trabalho, na nossa doutrina, entendeu? No momento político, que ele fala aqui em cima, né? Em todos os setores tem os tiranos. Só que a gente esquece que nossa responsabilidade ditar esses tiranos aí. Em algum momento da minha vida, ou eu me omiti e deixei que o pior acontecesse, ou eu dei a minha opinião, mas não foi a melhor opinião. Ué, é um risco que a gente corre. A gente não tem que aprender? Então, na próxima oportunidade, eu já sei que eu tenho que melhorar. Né? Então, vamos conhecer, vamos atrás, vamos saber como é que funciona. Para que eu melhore o meu julgamento. Do que é melhor, não para mim, mas o que é melhor para a maioria. Né? É aí que eu vou estar exercitando a minha caridade. Não é para o meu interesse, mas o interesse do melhor para a maioria. Né? Porque às vezes as pessoas até falam, que nem voltando ao momento político, que é uma coisa que pega muito. Né? A gente, independente de quem foi, de quem não foi, a gente acaba sofrendo as consequências. Ponto. Né? Então, independente de qualquer coisa, eu tenho que me posicionar. Por isso que eu dei essa que é o que pega mais na vida da gente. Né? Eu tenho que saber, eu tenho que conhecer, eu tenho que procurar saber o que é melhor, o que não é melhor, o porquê, o não. Então eu tenho que deixar de me meter, eu não gosto disso, eu não vou me meter nisso. Não, eu moro nesse país. Eu tenho obrigação de saber sim. Para eu fazer as melhores escolhas para a gente e para a maioria. Então a gente tem que parar disso, sabe? Não tem nada a ver comigo, tem sim. Tem sim, tudo a ver. Porque eu sofro as consequências. Não é só eu. E muitas vezes eu falo assim, fulano não fez aqui, sei lá, não tampou o buraco da minha rua. Que bom, né? Eu ainda tenho, né, o asfalto, eu só tenho um buraquinho lá, mas ele está ajudando aonde mais precisa. Eu já tenho asfalto em frente à minha casa. Se ele não tapou o buraco agora, ele vai tapar depois, viu? Mas ele pôs asfalto onde ninguém tinha asfalto. Então não precisa fazer especificamente para mim, mas ele está ajudando uma comunidade. E é isso que eu tenho que levar em consideração, sempre. Né? Ninguém, contudo, deveria recorrer ao Evangelho para aviltar o sublime princípio, ou seja, né, depreciar. Fazer de conta que não interessa, não tem validade o conhecimento do Evangelho. Né? E a gente ignora. Será que a gente está no caminho certo ou é através do Evangelho
que eu vou conseguir conhecer melhor, primeiramente, a mim mesmo e os ensinamentos de Jesus, e vou começar a praticar ele dentro da minha vida, no meu dia a dia. Aí vem falar assim, mas a maioria não faz. Graças a Deus eu não sou maioria, né? Eu sou a Rosana, a Hilda é a Hilda. Graças a Deus a gente não é maioria. Se a maioria se jogar no poço, eu vou junto. Aí não. Então eu tenho que me posicionar. Né? A palavra do apóstolo aos gentios é bastante expressiva e o maior valor da independência relativa de que desfrutamos reside na possibilidade de nos servirmos uns aos outros glorificando o bem. Ou seja, a gente não tem o livre-arbítrio? Deus não deu o livre-arbítrio para a gente fazer as nossas escolhas? Então eu tenho essa responsabilidade de fazer o melhor, de escolher o melhor caminho. A gente deixar daquela posição, eu não tinha escolha. Sempre temos. A gente pode ter escolhido o que é mais conveniente. Ou a gente achou melhor se deixar levar pela escolha. Mas que a gente teve escolha, teve sim. Sempre. Até quando você escolhe e deixa o outro decidir sobre a sua vida. Foi uma escolha. Então a gente sempre tem. Né? E que nem fala no próximo aqui. O homem gozará sempre da liberdade incondicional e dentro dela pode alterar o curso da própria existência pelo bom ou mau uso de semelhante faculdade nas relações comuns. Ou seja, através do nosso livre-arbítrio, nós temos escolha. E a gente pode escolher tanto bem quanto mal. E eu vou me responsabilizar por isso. Eu vou sofrer as consequências disso. Se eu me deixei levar, eu vou sofrer as consequências. Se eu escolhi mal, eu vou sofrer as consequências. Se eu escolhi bem, vou sofrer as consequências. Cada um no seu peso. Se eu escolhi bem, eu vou ter um retorno legal. Mas se não, vou ter o retorno daquilo que eu plantei. Né? É forçoso reconhecer, porém, que são muito raros os que se decidem à aplicação dignificante dessa virtude superior. Em quase todas as ocasiões, o perseguido, com oportunidade de desculpar, mentaliza represálias violentas. Ou seja, é difícil a gente fazer as coisas. A gente assumir a nossa responsabilidade e fazer o melhor. Porque às vezes a gente considera que aquilo que a gente tem que fazer, que é o melhor, não é na realidade aquilo que eu queria. E às vezes a gente não toma uma atitude ou recebe alguma coisa que a gente não gostou, a gente pensa sempre em se vingar. Só que quando a gente pensa, mentaliza, se a gente enxergasse isso, a gente ia parar 10 vezes para pensar antes de ficar mentalizando coisa ruim. A gente se envolve numa energia negativa e escura que a gente não tem noção. Só pelo fato da gente mentalizar uma coisa ruim, uma raiva, uma vingança, a gente se envolve numa energia tão ruim, tão pesada, tão escura, que se a gente enxergasse isso, a gente fala, opa, não quero essa energia perto de mim não, eu quero um rosinha, um azulzinho, um verdinho claro, bem zen. Então a gente tem que começar a controlar os nossos pensamentos. Porque toda essa coisa ruim a gente está traindo para a gente, não é para o outro. Ai, meu vizinho, eu estou com raiva do meu vizinho porque ele fez isso. A raiva está em você, o teu vizinho não tem nem a noção. Está em você isso. É você que está carregando essa energia ruim e aquilo está te dominando. Aí a gente pensa em vingança, isso é coisa ruim. Você não vai conseguir nada com isso. Vai olho por olho, dente por dente, vai te dar paz? Com certeza não. Né? Então aqui fala, né? O caluniado, no caso nós, com ensejo de perdão divino, recorre à vingança. E o incompreendido, no instante azado, já vou falar o que é azado, de revelar fraternidade e benevolência, reclama reparações.
O azado aqui é um instante oportuno, adequado. No momento certo eu vou devolver. E a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa. Não estou sendo tonto. Né? Não levo desaforo para casa. O que isso resolve a nossa vida? A gente pode se tornar inimigo de alguém, a gente pode adquirir um inimigo. Será que eu vou querer essa energia para mim? Será que eu vou querer essa energia ruim à minha volta? Ou alguém vibrando coisa ruim para mim? Olhando para minha cara e lembrando que eu pisei no calo, então ficar mandando aquela energia, sabe, ruim para cima de mim? Não quero. Já chega gente que atrai coisa ruim. Já chega gente. Já é suficiente. Não precisa mais ninguém somar nisso, não. Não é verdade? Onde se acham aqueles que se valem do sofrimento para intensificar o aprendizado com Jesus? Onde os que se sentem suficientemente livres para converter espinho em bênçãos? No entanto, o Pai concede relativa liberdade a todos os filhos, observando-lhes a conduta. Então, eu não tenho conhecimento. Eu já não sei da história de Jesus, o que ele fez. Não venho aqui, não ouço. Sempre, cada vez que eu venho aqui é uma palestra diferente, mas nos alertando da nossa responsabilidade. A gente já não sabe, por que eu não aplico na minha vida? Deus está lá, Ele dá oportunidade para a gente. E Ele fica observando, porque Ele sabe que depende só da gente, Ele não pode fazer por nós. Né? Então eu vou continuar indo pela porta larga, que eu faço de acordo com meus interesses, o que eu mais quero, o que eu mais gosto. Depois que a gente se embrenha na porta larga, é tão difícil a gente sair dela. É tão difícil, porque aí sim vai ser um sofrimento você abandonar os seus prazeres. Que é assim que a gente entende. Ou eu vou começar a seguir a porta estreita, que é os ensinamentos de Jesus. Eu vou dar o verdadeiro valor às coisas que eu tenho na minha vida. Aquilo é importante para mim? Será que se eu fizer isso ou deixar de fazer vai mudar alguma coisa na minha vida? A gente começa a perceber que não faz falta. Entendeu? Não faz falta. Você não vai abandonar, mas não faz falta. Então as suas escolhas são melhores. Isso é importante para a gente. Raríssimas são as criaturas que sabem elevar o sentido da independência à expressão de voo espiritual para o infinito. A maioria dos homens cai desastradamente na primeira e nova concessão do céu, transformando às vezes elos de veludo em algemas de bronze. O que seria isso? Tem muita gente que consegue, né, viver os ensinamentos, fazer, né, a se dedicar. Mas a maioria de nós, né, a gente acaba repetindo no ano. Por isso que Deus dá as várias reencarnações para a gente. As várias oportunidades para a gente fazer melhor. Para a gente se melhorar, para a gente se exercitar. Não estamos aqui? Não tem outra opção. Então vamos fazer o melhor. Vamos dar de coração aquilo que a gente tem em prol dos outros. Como Jesus fez. Né? Daí a gente fala, né, Jesus era Jesus. Tá bom, Jesus era Jesus. Mas ele se fez carne, ele teve todas as tentações que nós temos. Ele também teve. Mas ele tinha um propósito. Chico Xavier também. Vai falar para ele que Chico nunca ficou, sabe, magoado, chateado com alguma coisa? Sim, lógico que sim, é um ser humano. Só que ele conseguia reverter essa energia. E tantos outros. Eu falei de Chico, que Chico está mais próximo de nós, né? Tem Divaldo, tem um monte. Por que eles conseguem ir não? São de carne e osso como eu. Só que tem um propósito, evolução. Que é esse propósito que a gente tem que ir atrás. Da nossa evolução, da nossa melhora. Por quê? Porque é o caminho, né, que a gente tem para chegar até Deus. Ele não falou que não criou a gente simples, ignorantes e para ser perfeito?
Se Ele acredita na gente, por que a gente não acredita? Ele nos criou para perfeição. E é isso que a gente tem que fazer. Ir atrás da perfeição. Né? Aí eu trouxe aqui uma coisa que eu achei muito legal também, que vem dar uma reforçada nisso, que tá sem som, tá, gente, meu celular? Senão eu tenho um piripaque aqui se começar a tocar. Vamos lá. Que é só para a gente encerrar, né? Assim. Foi extraído do Evangelho por Emmanuel, Cartas de Paulo, que a gente viu uma parte de Cartas de Paulo aqui, em torno da liberdade. Eu peguei só um trechinho que eu acho que é mais importante, porque o texto é um pouquinho mais. Louvemos a liberdade, sim, mas a liberdade de construir, melhorar, auxiliar, elevar. Ninguém na Terra foi mais livre que o Divino Mestre, livre até mesmo da posse, da tradição, da parentela, da autoridade. Entretanto, ninguém mais do que ele se fez escravo dos desígnios superiores para beneficiar e iluminar a comunidade. Eis porque nos adverte o apóstolo sensatamente: fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Ao invés disso, santifiquemos a liberdade através do amor, procurando servir. Bonito isso, né? Então, que a gente consiga colocar no nosso dia a dia e avaliar essa nossa liberdade. Porque em nome da liberdade, uma coisa que é importante também a gente lembrar, que em nome da liberdade a gente é escravo. Escravo dos nossos vícios, escravo da nossa vaidade, a gente é escravo do nosso orgulho. E não é do outro. Então, como é que eu estou usando a minha liberdade? Será que estou conseguindo usar essa liberdade com a minha libertação dos meus vícios? Será que eu consigo ou o meu vício é maior que eu? Né? E tem uma outra parte também que está lá em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, mas me convém? Então que essa reflexão fique aí para a gente começar a se avaliar um pouquinho melhor. É importante a gente fazer, ter esse cuidado e esse carinho com a gente. Certo? Vamos lá então, agora eu vou pedir a ajudinha de vocês para a gente fazer as vibrações. Pessoal da live também, quem já colocou os nominhos para vibrações, a Aguinha já está do lado, né? Então a gente vai fazer as vibrações para poder mandar boas energias, tanto para a gente quanto para o pessoal que está lá na live nos acompanhando. Então vamos fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos, nossos corações, e vamos assim doando o que a gente tem de melhor no nosso coração. Vamos formar um buquê bem grande de flores coloridas, a flor que a gente mais gosta. Vamos montando esse buquê e essas energias, essas vibrações ser direcionadas, né, em amor. Nossa fé, nossa esperança, toda reforçando o amor. E vamos distribuindo essas flores por todo o nosso planeta. Vamos distribuindo para cada ser desse planeta ser fortalecido no amor, na esperança e na fé. Vamos distribuindo também em especial por todos os governantes do nosso planeta. Que essa flor se aloje no coração de cada um e eles sejam tocados pelo amor de Jesus e consigam trabalhar em favor de um bem maior. Vamos dando também essa florzinha para todos aqueles que se encontram doentes, por todos os idosos,
todas as crianças e todos aqueles que passam por algum mal, alguma privação. Que todos sintam-se abraçados por Jesus, atendidos naquilo que mais estejam necessitando. Vamos deixando também uma florzinha de muito amor para todos aqueles que os nomes foram colocados nas vibrações, aqueles que agora nesse momento estejamos pensando, que esteja precisando de um carinho, de uma atenção maior. Vamos colocando uma flor na mão de cada um deles. Vamos envolvendo também nesse amor todas as casas de oração, em especial essa nossa casa, que nos acolhe com tanto amor, com tanto carinho. Vamos também envolvendo todas essas casas e envolvendo todos no mesmo propósito, que é Jesus, independente do caminho que estejam seguindo. Vibremos por todos os lares, em especial pelo nosso lar, nossos familiares, amigos e principalmente aqueles que ainda se julgam nossos inimigos. Pedimos ainda, Pai, que a nossa água seja fluidificada com tudo que estejamos necessitando para o nosso equilíbrio físico, emocional e espiritual. E também seja colocado o remedinho necessário para a cura de nossas dores. E pedimos licença, Pai, humildemente, por nós mesmos. Que sejamos reforçados no nosso amor, na nossa fé e na nossa esperança. E assim, nesse momento, vamos pedindo para que Jesus nos abrace e alivie os nossos pensamentos, as nossas dores, as nossas mágoas. E nesse abraço, nos deixe com a certeza de que tudo o que necessitamos, estamos recebendo nesse instante. Que Ele sempre esteja do nosso lado, nos amparando, nos segurando, nos carregando, se for necessário. Obrigada, querido Mestre Jesus, pelo teu amor e pelo teu carinho. E assim te agradecemos do fundo do coração por mais esse aprendizado, por mais esse carinho e por mais essa certeza de que nunca estamos sozinhos e estamos nessa caminhada juntos para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Graças a Deus. Beleza. Gente, adoro. Eu quase vou.